E o Leandrão hoje é treinador, mas, obviamente, antes disso foi jogador. E eu gostaria de começar pela nossa resenha de jogador. Leandro, eu vou te abrir fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo. Você poderia ter sido médico, advogado, bombeiro, marceneiro. Por que jogador de futebol? Pô, primeiramente, boa noite, né? Boa noite, Dieguinho. Prazer estar fazendo aqui parte do podcast aqui do Futebolazo. Nem eu sei, na verdade, por que eu escolhi a vida de jogador de futebol. Na verdade, minha carreira como jogador de futebol foi por acaso. Na minha infância, eu gostava de jogar futebol, sempre gostei de jogar, mas nunca tinha em mente ser atleta profissional. Até porque na equipe que eu jogava, no time que eu jogava do meu bairro, tinha alguns amigos que se destacava bem superior ao que eu jogava. Mas, como todo atleta, como todo jogador fala, né? Quando é para ser, tá escrito, não tem como. E eu tive uma oportunidade muito rápida, assim, foi uma coisa... Eu fui jogar um campeonato de base, de infância, o pessoal do Cruzeiro viu eu jogando, gostou, me convidou para me fazer uma experiência no Cruzeiro, eu fui, fiquei, no outro ano eu já estava no Inter, 3, 4 anos depois eu estava no profissional do Inter, então era para ser, na verdade. Não foi uma coisa que eu fui cobrado dia a dia pela minha família, pelos meus pais, pelas pessoas que conviviam junto comigo, mas estava escrito, então não tinha como fugir, mas não foi nada... eu vou treinar, vou ficar treinando, me dedicar que eu vou ser jogador de futebol. Foi por acaso mesmo. E hoje eu falo pro meu filho isso também, né? Meu filho começou novo também no Inter, hoje está em Porto Alegre, tá cursando educação física, tudo, mas tentou e eu acho que tem em mente ainda tentar ser atleta, ser jogador, mas eu nunca cobrei ele, nunca fiquei faca no pescoço para ser, porque eu sei que quando é para ser, não adianta. Vai bater, vai chegar, vai acontecer e no final tu vai ser jogador de futebol. É claro que você se empenhar, se dedicar, isso ajuda muito. Pode chegar lá na frente e você ser um atleta, ser um jogador, mas não quer dizer que vá virar um jogador de futebol. Pô, bem bacana. E essa história eu acho que é meio que peculiar de todo mundo. Todo mundo sempre fala que tem alguém que era melhor e não virou. Inclusive, você vê isso muito repetido. Você vê muito, até jogadores muito grandes, por exemplo, o Edmundo fala muito isso das entrevistas que ele dá. Que no bairro onde ele jogava, ele não era nem o melhor jogador do time. E olha que o Edmundo foi um baita jogador. Você imagina esse menino que era melhor do que ele na idade dele ali, o que não podia ter virado, né? Sim. Então acho que tem um pouco disso mesmo. Mas você tinha em mente ser outra coisa ou tava naquela fase de molecão que ainda nem pensava em nada? Não, moleque, cara, moleque. Moleque, não tinha pensamento em nada, só estudava. Só que eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui tipo, criança, adolescente, adulto, eu sempre fui muito competitivo. Eu acho que isso fez com que eu virasse jogador de futebol, porque, tipo, na escola, eu tinha 2, 3 amigos que até hoje eu tenho contato, que um até veio fazer teste no Flamengo, ficou um tempo, Cristiano, depois foi pro Cruzeiro, outro jogou no Cruzeiro na base. E eram naquela época, meninos assim, de infância que jogavam muito futebol. E eram muito idolatrados pelaquela turma da escola. E eu era ali, vamos dizer, o quinto, sexto, porque eu sempre fui um cara alto, forte, então eu me destacava também pela força física. E aquilo eu acho que fez eu criar aquela situação de competição. Aí quando começou essa situação de virar jogador, esse cara vai virar jogador, mas nunca era o Leandro, era sempre o Cristiano, o Guilherme, o fulano, tudo, mas o Leandro nunca. Aí eu falei, quer saber? Vamos ver se esses caras vão virar jogador. Na minha frente, não. É isso que eu cobro hoje como treinador, falando como treinador agora, e até mesmo do meu filho, é essa situação, né? Você ser competitivo. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu coloquei na minha cabeça, com todos os meus amigos, muito superior a mim, tecnicamente, tudo. Jogava muito melhor do que eu, futebol de salão, tudo. Mas eu falei, eu vou ser primeiro. Se eles quiserem ser, eles vão ser o segundo, o terceiro, o quarto. O primeiro sou eu. E eu fui o primeiro a sair de Uberlândia, ir pro Cruzeiro, depois ir pro Inter. Tive proposta de jogar no São Paulo, na categoria de base. E fui embora. Cara, bem bacana esse papo. Isso me remete muito ao que eu vejo muito o Cristiano Ronaldo falar, da questão do... Você pode ser talentoso, mas se não tiver trabalho,
Não vira. E também tem o caso do cara que ele tem menos talento, mas ele é mais obstinado, mais obcecado, mais batalhador. Ele chega e o moleque, às vezes, que tem muito talento, isso vale para outras profissões. Estão falando de futebol, que é mais o métier que a gente trabalha, e isso acontece muito. Então, cara, parabéns por essa atitude. E talvez, se não fosse por esse teu pensamento, você não teria chegado onde você chegou. Isso é claro. Eu acho que não ia conseguir, né? Chegar onde eu cheguei. E sobre isso também, em Uberlândia, tinha um time de futebol de salão muito forte, que é o Praia Clube, que ainda forma uns times de futebol de salão, de vôlei e tudo. E o meu sonho dentro da cidade era jogar no Praia Clube. Então eu jogava futebol de salão, eu tentava jogar em todas as equipes que iam enfrentar o Praia Clube, porque eu queria me destacar para ir pro Praia. E eu joguei com o Neto, que jogou na seleção brasileira de futsal. Pô, legal. Uma galera. Então, mas eu não cheguei a jogar no Praia. Mas, tipo, no meu time de futebol de salão, eu fui direto pro Cruzeiro. E isso também é uma lembrança legal que eu tenho, assim, da minha carreira, assim. Eu queria... O meu sonho era jogar no time da cidade, o melhor time da cidade. Eu acabei saindo de Uberlândia e jogar num dos maiores times de Minas Gerais, né, do estado. Pô, cara, muito bacana. Isso me volta na minha infância, porque a galera que me acompanha mais de perto sabe que eu fui atleta também. Eu fui até o último ano de junho no América. Foi meu último clube. Eu, por exemplo, por escolha, eu jogaria futsal a minha vida inteira. Sendo que pela questão financeira, futsal não dá muito dinheiro. O cara pagar uma grana melhor tem que ser um Manuel Tobias da vida, um Falcão, um Lenise, esses caras muito aqui em cima. Então eu falei, cara, se eu quero ter uma carreira e ganhar uma grana melhor, eu vou ter que ir pro campo. E eu tinha até essa dificuldade eu era habilidoso, mas não tinha muita velocidade. Então, quando você vai pro campo, você pode ter a habilidade que for. Se não tiver explosão e o arranque, você não consegue driblar. Você dribla e não sai do lugar. Aí tiver dificuldade, não, sai. Você vai ver jogar de meia, vem jogar de volante. Pega a bola, porque o meia pega muita bola de costa, marcação em cima, o volante ali de ver o jogo de frente e tal. Mas eu acho que... Inclusive, a gente sente muita falta dos jogadores mais habilidosos hoje. Eu vejo que a galera faz muito pouco futsal. O futsal, ele dá muito fundamento, ele te dá velocidade de raciocínio, atacar e defender, porque no futsal não dá pra você fazer só uma coisa ou só a outra. Você pega na bola o tempo todo, desenvolve a habilidade. Eu acho, na minha opinião, eu acho que os jogadores, pelo menos até uma certa idade, você tinha que conciliar campo e futsal, porque o futsal te agrega muito, pra depois aquele que tem aptidão pro campo, que nem todo mundo tem alguns jogadores que são extraordinários em outros esportes. Eu não sei, por exemplo, se o Jorginho, que é considerado o Pelé das Areias, se ele teria o mesmo desempenho no campo, ou o próprio Falcão. Poderiam ser bons jogadores, mas não sei se no nível que eles foram na areia e no futsal. Então, acho que são esportes diferentes. Tu sente também falta da questão do futsal hoje no dia a dia? Tu usa trabalho de futsal hoje como treinador? Uso bastante. Uso bastante e sinto falta. É como eu estava comentando contigo. A minha infância toda foi jogando futsal. Era time de futsal do bairro, era time de futsal da escola. Dificilmente a gente ia jogar campo, porque não tinha. Naquela época também era mais complicado, né? Você não tinha campos para jogar. Era muito futsal, quadra de futsal do bairro, quadra de futsal da escola. Então, isso fazia que você, naquela época, não só eu, acho que a maioria dos jogadores mais antigos aprimorasse um pouco mais de técnica. Eu nunca fui um jogador técnico, centroavante técnico. Mas a situação do futsal me ajudou muito, né? Proteção de bola, da maneira que eu jogava, me ajudou muito. Né? De proteger, de escorar uma bola, de ajeitar uma bola para quem vem de frente. Isso o futsal me ajudou muito. Um passe de primeira. Então isso fez com que o futsal aprimorasse bastante. E hoje a gente acha que não. Dentro hoje dos trabalhos da maioria dos treinadores, o que a gente pode dizer, os campos reduzidos trazem um pouco do futsal para dentro do jogo de campo, né? Esses rondos, trabalhinho reduzido com as goleiras são próximas uma da outra, isso faz com que aproxime um pouco do futsal. É claro que o gramado, isso diferencia um pouco, mas chega próximo daquilo que acontecia no futsal. Diminuir o campo o máximo possível, faz com que você tenha essa... velocidade de raciocínio, reflexo, essa situação. E isso, quando você abre o campo, é claro que você tem que abrir o campo também, porque o campo é jogado, o jogo é jogado num campo bem maior, faz com que o jogador pense mais rápido, mas é importante. Eu acho que é uma situação legal para os treinadores pensarem em manter e aprimorar mais esse tipo de trabalho.